Bora lá, fiel, o craque Neto trouxe as novidades do Corinthians com exclusividade aqui nos Donos da Bola de hoje. E confirmou uma ótima notícia, porque o Dorival vai ter à sua disposição Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto para jogar o jogo de volta da Copa do Brasil e já cravar a classificação. Você acha que o Timão vai amassar o Atlético Paranaense? Passa fácil ou vai ser um jogo trucado, difícil dentro de casa? Deixa sua opinião aqui nos comentários, curta o vídeo, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O Corinthians enfrenta o Atlético Paranaense na quarta-feira. O primeiro jogo foi 1-0. Né? E a volta do Memphis, que meteu 2 gols, fez 52 gols, é o maior artilheiro em relação à seleção da Holanda, passou o Van Persie, e o Roberto treinando depois de 8 dias, né? O Garro, que vem... Pô, esse gol que vocês viram contra os Santos aí, Corinthians e Santos, foi o último gol que o Garro fez, o último gol, faz mais de 25 partidas que o Garro não faz um gol. Um gol, o Garro. Mas é bom de bola, mas não faz gol. Essa é a verdade. E aí o Corinthians precisa muito disso. Pensando também no domingo contra o Fluminense no Maracanã. Souza. Mas esses caras jogam mesmo? Memphis, depois voltando de viagem. Porque da última vez que eles viajaram, o Dorival deu folga pra eles, né? Então, por ser um jogo de classificação para as quartas de final, eles têm que jogar, velho. É o que a gente espera. Penso eu, né? É o que o torcedor do Corinthians espera, né? Que esses jogadores estejam em campo. É importante pro Memphis decidir os gols. É importante para o Corinthians também passar dessa fase. Eu acredito que essa fase já passou. A dificuldade agora é esperar quem vai passar de Cruzeiro e Atlético, né? Que eu acredito que dá Cruzeiro, né? Cruzeiro continua uma vantagem bacana. Mas o Corinthians tem falado do Furacão. O Furacão não vem jogando futebol muito vistoso. Até na Série B não tem convencido em algumas vitórias. É um time perigoso, é um time que tem jogadores rápidos. Mas com tudo isso aí, eu acredito numa vitória do Corinthians bem tranquila. Vamos lá, para você, Bruno Camarão, ganhou o jogo de 1-0, eu faço o jogo pela Amazon Prime, hein? Né? A verdade é o seguinte, e aí, você ganha o jogo de 1-0, o Guinegão faz o gol, agora você tem o Alberto, você tem o Memphis Depay, você tem o Garro, você tem o Ranieri, que é, para mim, um dos melhores jogadores do Corinthians é o Ranieri. Qual a ideia, Bruno Camarão? Você da Band News, Sheila, hein? A Sheila é uma boa líder? Grande líder. Grande líder, Sheila, né? Nossa diretora. Aí, corintiana também, né? Hã? Corintiana também. Muito Corinthians. E por sinal, eu quero convidar um dia a Sheila Cascão, para ela vir falar de futebol aqui, a grande Sheila. E aí, meu querido Camarão? O Ranieri, ele tem essa questão também de lesão muscular, né? Pode ser que seja poupado pelo Dorival Júnior, mas de fato tem sido um jogador muito importante. Ele ficou ainda maior, né, pela participação dele nos derbys nessa temporada. Tem um jogador de fato que protege muito bem aquela última linha de marcação. Agora, independentemente, craque, se Yuri, Memphis, Garro... Tem que ganhar! Tem que ganhar. O Corinthians, ele já entra no favorito. O Atlético Paranaense está suando lá na Série B. Venceu no fim de semana o Botafogo de Ribeirão Preto, uma vitória importante fora de casa. Finalzinho, né? Mas é uma equipe ali que também tem muitos problemas, né? Comandada pelo Odair Helman. O Corinthians venceu fora de casa. Então seria uma grandíssima surpresa o Corinthians não avançar às semifinais. E assim, tem que ser força máxima. O Corinthians não pode nem pensar em tomar uma reviravolta em Itaquera, porque as semifinais vão ser jogadas só em 7 de dezembro, depois do fim do Brasileirão. Então aí você tem que botar a força máxima no jogo de amanhã. De quarta-feira, contra a equipe do Atlético Paranaense. O que você pensa disso? O Memphis fez 2 gols. A gente vai botar depois a narração dos gols do Memphis. 52 gols com a seleção da Holanda. Mas no ano aqui, são 8 gols. Sabe quantos gols o Memphis fez do brasileiro? 4. É muito pouco um cara que ganha a bala que ele ganha, aquilo que ele representa, ter 8 gols no ano. Nós estamos em setembro, Campeonato Brasileiro, 4 gols, nós estamos no segundo turno. É muito pouco o que ele está jogando com a camiseta do Corinthians. Mas lá, na seleção da Holanda, que graças ao Corinthians ele foi convocado de novo, ele arrebentou, Godoy. É claro que os companheiros da seleção holandesa talvez sejam um pouquinho melhores do que os do Corinthians, mas ele, individualmente, o Memphis, pode fazer um pouco mais do que ele tem feito. Em relação contra o Atlético Paranaense, lá no Paraná, na hora que o Dorival colocou aqueles titulares, e aí ele venceu o jogo, e o Garro deve estar te ouvindo e vai fazer gol. Cara, porque ele finalizou mais lá. Então, ele se aproximou mais da área. Ele pega a bola daqui, ó. Garro, não pega a bola aqui, não pega a bola. Não faça isso, filho. Não faça. Joga da intermediária pra frente, você vai fazer 15 gols na temporada. 15 gols que já tá. É muito já.
E nesse jogo agora da volta, pode ser que ele desencante, porque ele já se aproximou mais da área. É pouquíssimo ainda pro tamanho dele. Desculpa, mas a condição. É que tem uns paga-pau aí que na hora que ele faz um gol, tem uns paga-pau idiota aí que acha que. Não, no Corinthians ele tá jogando muito mal esse ano. Desculpa, mas no Corinthians tá jogando muito mal. Que por sinal, sem vontade, muitas vezes, de jogar. Que por sinal, muitas vezes sem jogar. Olha, 14 jogos, 17 gols, 8 assistências, 25 participações de gols, 41 minutos de participação de gol, 6 grandes chances, 61 passes, 2 gols a mais que o segundo Harry Kane, 15, né? 2 assistências a mais que o segundo Tadic, acho que é Goretzka, que é o espanhol, e o Solomon, não sei se a pronúncia é essa, também não estou aqui para falar do jeito que eles querem, mais ou menos português. Só que no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, está muito mal, Bruno Camarão. Em termos de técnica, em termos de gol, é pífio. É pífio. Mas tem os paga-pau aí. Ele nunca foi essa super estrela na Europa, né? Isso é fato. Ele é um jogador que foi muito bom, tecnicamente. Um jogador que, bom, os números com a seleção holandesa dizem, né, justificam justamente isso. E no Corinthians ele tem uma importância muito grande. O Souza, ele fez essa sinalização, né? Os gols que ele marcou com a camisa da Holanda, ali como se fosse um 9 mesmo, né? Jogador de área, o Corinthians ele joga aberto, cara. E assim, o grande momento do Memphis com a camisa do Corinthians foi exatamente quando ele jogou junto com o Yuri. Não necessariamente ele como camisa 9, mas o Yuri mas trocando ele posição. Sai da dupla de ataque. Né? Coisa que o Corinthians 2 atacantes. Reviver junto lá com o Ramon Dias lá atrás, deu muito certo no fim do Brasileiro do ano passado. Em algum momento isso se perdeu nesse ano. Pra você, Godoy, os números dele é impressionante na Holanda. Mas os números dele, vocês têm os números aí do Memphis Depay aqui, num ano aqui, não sei se vocês têm, se não tiver, fala do meu ouvido. Godoy, ele precisa jogar muito mais bola com a camisa do Corinthians, porque ele não tá jogando nada. E aí dá ao torcedor o direito de ficar associando e relacionando a situação administrativa do clube com ele e a satisfação dele em jogar, em se empenhar com tudo que está acontecendo administrativamente em relação às remunerações, aos valores que ele tem para receber. Ele não está se empenhando tanto quanto deveria porque existem as pendências, ou é o momento dele com a camisa do Corinthians é esse? Jogando na seleção holandesa mostrou que ele tem mais e deve mostrar em campo aquilo que ele tem condições de fazer. Porque os números... e o torcedor espera. Cara, ele tem 8 gols em 37 jogos. É muito pouco, cara. É muito pouco para um cara que ganha 6 milhões por mês, por todos os objetivos que ele tem, por nome que ele tem, pelo corintianismo que ele acha, que vocês acham que ele tem. Aí fica os caras aí, pô, até ex-jogador. Pô, peraí, meu irmão. Pô, o que o Roberto faz do Corinthians, o que tá jogando o Guinegão, o que tá... Pô, tá de brincadeira. Agora ele precisa fazer muito mais daquilo que ele vem fazendo com a camisa do Corinthians. Ou não, Souza? Não, precisa, né? Os números são muito diferentes, né? Da seleção, né? Claro que eu tô com o Godoy, né? Com relação ao time que ele tem lá na Holanda, né? Pô, são jogadores que são titulares também, né? Em grandes clubes da Europa, né? Mas é muito pouco, mas me chamou a atenção de verdade aonde ele fez os 2 gols dentro da área. E geralmente, aonde você vê o Memphis, é fora da área, né? Quando ele fez o último gol aqui, que eu lembro dele pelo Corinthians, foi um cruzamento do Mateuzinho contra o Palmeiras, ele estava dentro da área. Então é um jogador que tá mais próximo do gol, né? Eu não sei se é o esquema tático que pede para ele ficar um pouquinho, mas a gente sabe que ele dentro da área ele tem muita qualidade e precisa estar mais próximo do gol, como o Bruno Camarão falou. Quando ele estava com o Yuri ano passado, trouxe mais, né? Fez mais gols, era mais participativo, agora está muito distante daquele Memphis que o torcedor está vendo, né, pela seleção holandesa. Para você, qual a ideia em relação ao que você já disse, mas ao mesmo tempo ele precisa jogar muito aqui para ele ir lá na seleção holandesa. E o Corinthians fez isso com ele. E tem uma parada também, craque, de perfil, né? A gente pega o histórico do Memphis, quem gosta do futebol holandês, acompanha a carreira dele, época de Barcelona, mesmo no futebol local, Manchester United, ele nunca foi um jogador assim de chamar exatamente a responsabilidade, de se comprometer sem a bola. Ele é um cara meio assim, sabe, low profile, ele fica ali, às vezes meio blasé, meio distante, desconectado do jogo. É que ele tem muito fundamento, né? Tem um chute extremamente potente, é bom no cabeceio, quando a bola sobra ele consegue decidir. Ele tecnicamente, meu irmão... Inegável, mas assim... Desculpa, o passe,
lançamento. Querer que ele seja o Deus da raça no Corinthians. Não vai ser, mas só que tem uma coisa importante que ele tem que se pensar. Ele precisa jogar bola, né? Sim. Porque ele não tá jogando, no Corinthians ele não tá jogando, não. O Yuri Alberto é uma volta importante, um jogador que veio de 3 lesões esse ano, um cara que é o principal jogador, goleador do time ainda, né? Com todo esse tempo ainda, é o cara que tem 13 gols no ano. Então a volta dele é importante, principalmente nessa fase final, nesse crescimento do Corinthians, que o Corinthians precisa, essa é a realidade, né? Melhorar no Campeonato Brasileiro. Então essa volta dele é fundamental esses 3 jogadores, né? O Dorival até reclamou que só teve esses 3 jogadores aí durante 2 partidas, 1 partida e meia. Então tá sofrendo com essas lesões e a volta dele vai ser super importante. Dá uma decisão com a cobra. E aí, Bruno Camarão? Eu concordo com o Souza, jogador extremamente importante para o Corinthians, já foi exatamente no ano passado, naquela sequência decisiva. E faz muita falta o Yuri Alberto, né? Demais, né? Jogador que luta de costas, e o Vitor Pereira falava lá atrás, né? Ele é um animal no sentido esportivo, né? Treina demais, compete, joga aquele jogo de sustentação. Mas mesmo quando tomava pau pra caramba, nunca deixou de correr. Mas é bom no facão mesmo, né? O Yuri é jogador de receber, não de faz costas muita pra falta. zagueiro, ele faz muita falta, craque. Pra você, a falta do Yuri Alberto, e aí a volta do Yuri Alberto, ou de titular, ou na reserva, lá no jogo de quarta-feira contra o Atlético Paranaense. Oscar Roberto, você já gosta? Você já pegou numa cobra, Godoy? Pô, você já enrolou uma cobra no seu pescoço? Já, Godoy? Já. Sério? E aí, gostou, Godoy? Não gostei, cara. Porque a cobra começou a picar você? É gelada. Graças a Deus. Eita, né? bicho gelado, cara. Bom, pô. Não gostei, não. Que nós esteja. Ah, não gostei, não. E aí, Godoy? Mas, voltando ao Yuri Alberto, nessa ausência dele, possibilitou que o Corinthians desse oportunidade, o Dorival Júnior desse oportunidade de lançasse o Gui Negão, que soube aproveitar o momento da ausência do Yuri Alberto. E se o Yuri ficar no banco, vai ser legal para ver como que reage emocionalmente o Gui jogando como titular, tendo o Yuri Alberto no banco de suplentes. Vamos lá, são 2022, 23, 24, 25, né? Olha o número de gols do Yuri Alberto, cara. São total 70 gols, cara. Coisa impressionante, né? 11 gols em 2022, 15 gols em 2023, 31 gols em 2024, 13 gols já em 2025. Qual é a força desse cara, Bruno Camarão? Para o Corinthians buscar aí uma condição de ser campeão da Copa do Brasil e sair da zona de rebaixamento ou chegar numa Sul-Americana? Eu acho que antes de tudo, craque, o Yuri ele demonstrou ser um cara resiliente, né? Que consegue absorver críticas e crescer. Ele apanhou bastante, né? Você pega aquele recorte de rede social, torcida que xinga, ridiculariza, pega o trechinho da furada dele, do erro do cabeceio, do gesto técnico equivocado, e ele deu a volta por cima. Esse cara foi artilheiro de Campeonato Brasileiro na temporada passada. O Corinthians nunca tinha tido um artilheiro de Campeonato Brasileiro até o Jô, lá em 2017. Na história centenária do Corinthians, só o Jô e o Yuri, no ano passado, foram artilheiros de uma edição de Campeonato Brasileiro. Então foi um cara que entregou demais, sofreu demais com lesão nessa temporada, mas efetivamente, voltando, vai ajudar muito o Corinthians. Vamos lá, qual a ideia do posicionamento, principalmente dos 2 laterais? Souza, daqui a pouco a gente vai ter a participação em relação... Bota pra mim no TP lá, fazendo favor, vamos lá, deixa bonitinho lá pra mim. Souza, vamos lá, fala aí pra mim em relação aos 2 laterais, cara. São fundamentais hoje, como esses 2 jogadores cresceram de rendimento com a chegada do Dorival, né? Os 3 volantes sempre existiram no Corinthians, mesmo com o Ramon, mas esses 2 jogadores cresceram muito, o Bidu principalmente, fazendo gol, dando assistência, um jogador também que eu falo, também é um jogador resiliente, sofreu bastante críticas, mas assim, todo mundo esperava o Angileri, e o Dorival optou por esses 2 jogadores que têm crescido muito de rendimento, e o crescimento do Corinthians passa por esses 2 jogadores que têm dado bastante assistência. Um jogo para que o Dorival Júnior possa ter o entendimento que o time titular para ele é a grande salvação para o Corinthians buscar esse título, Godoy, da Copa do Brasil, ou estar na final da Copa do Brasil, ele que já tem 3 Copas do Brasil. Ele sabe como disputar e sabe como ganhar, é competição eliminatória, portanto, já tem a vantagem do primeiro jogo, a vitória é uma excelente vantagem, joga em casa, tem o respaldo da sua torcida e entra vencendo, se não tomar gol, se não perder, aliás, se não tomar gol, manter o placar empatado, já passa para a fase seguinte. Portanto, a vantagem está aí para um treinador que sabe como superar as dificuldades, seja com
jogadores com a falta de jogadores ou competindo modalidade, competições que são eliminatórias. Vamos lá, qual a ideia do Garro, que há um bom tempo não faz gol? O último gol a gente mostrou que foi contra o Santos, para você, meu querido Bruno Camarão. A minha impressão Para um é que jogo de quarta-feira que ele precisa fazer gol. Você é bom de bola, menino. Não precisa fazer gol, velho. A minha impressão é que o Garro tá operando no limite. E ele Tipo, já por chegou a causa do falar joelho? isso aí. Acho que ele não tá conseguindo ter a mobilidade básica dele. Isso lá atrás. Joga, né, meu? Emiliano Dias já falava sobre isso, que ele precisava parar para se recuperar. Aí teve esse início de temporada com aquele acidente trágico lá na Argentina, enfim. O ano já foi conturbado para ele, dores... Trágico para a família, né? Que bom. Pois é, exatamente. Mas assim, eu vejo lá o Garro longe do ideal, craque. Sinceramente, em campo ele não consegue. É muito longe, tecnicamente, viu, Garro? É muito longe. Qual a ideia do Roberto, Memphis, Garro, Ranieri, o time do Corinthians enfrentando o Atlético Paranaense, que é clube grande, hein? Copa do Brasil não é igual. Craque, a importância desses 3 jogadores está nos números de partidas que eles perderam. São 2 derrotas já, o Dorival até reclamou que teve eles um jogo e meio, então você ter esses jogadores num mata-mata, né, em fases finais de competições é de suma importância. O Dorival está feliz de ter esses 3 jogadores, independente se um está crescendo, o outro está voltando de lesão. É importante você ter jogadores de qualidade. E outra coisa, o Dorival... Desculpa, não perco o seu raciocínio. Você vê que ele conseguiu colocar o Guinegão e o Kaique. Thales Magno e Romero estão abaixo do Guinegão e do Kaique, irmão. Se vai jogar o Roberto ou o Memphis, quem é o substituto é Guinegão e Kaique, não é o Thales Magno e o Romero, exatamente. Nesse tempo que esses jogadores estiveram machucados, ele ganhou novas opções. A base, de novo, Charles. A base... Charles, exatamente. A base veio e está salvando o Corinthians mais uma vez. Foi lá, buscou alguns jogadores pontuais que quem foi contratado, né, a peso de ouro que ganha dinheiro, não estava surtindo efeito. E qual a importância do Hugo, goleiro de seleção brasileira? O Corinthians vai fazer uma força-tarefa para ele jogar quarta-feira contra o Atlético Paranaense. Para mim, o melhor goleiro do futebol brasileiro, Bruno Camarão. Tem que ser a força-tarefa máxima. Corinthians jogar essa partida eliminatória com o Matheus Donelli, acho que ele... Claro, posso ser exagerado, mas corre o risco de, eventualmente, tomar essa reviravolta em casa. Quanto tempo o Donelli não joga, tem a questão de ritmo de jogo para goleiro. Hugo é essencial para o Corinthians e para o Corinthians nesse jogo especificamente. Godoy? Mesmo o Hugo tendo ficado esse dia só comendo, bebendo e dormindo, porque não treina na seleção tanto que se treina no clube, né? Mesmo que o Tafarel esteja lá na comissão e tenha exigido, mas o ritmo de jogo, de adrenalina, perde, né? De tensão, perde. Mas ele hoje é essencial para o time do Corinthians. Para você, Souzinha. O Dorival precisa abrir o olho que o jogo que o Dorival teve mais dificuldade quando estava no São Paulo foi contra o Sport Recife. Teve uma vantagem bacana lá de 2-0 contra o Sport lá em Recife. E aqui no Morumbi o Sport acabou empatando e virando o jogo, ganhando o jogo e levando o jogo para os pênaltis. Amanhã, terça-feira, eu vou colocar o que a Marília Ruiz disse ontem no apito final em relação ao cartão corporativo do Corinthians. Que fizeram um cartão corporativo que não sabe de onde veio. Bora lá, fiel, se você chegou até aqui, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, tem um botãozinho pra hypar o vídeo aí também, se você puder clicar no seu celular, assim você ajuda o YouTube a divulgar o nosso canal aqui, pra mais corintianos chegar aqui, bora fazer desse canal uma verdadeira nação corintiana. Vamos lá, pessoal, e aí, o que você achou do Memphis, né? O Memphis marcou 2 gols contra a Lituânia, é isso, né? O jogo foi 3-2 lá, pelas eliminatórias da Europa lá, né? E aí ele passou, acho que foi o Van Persie, né? E aí se tornou o maior goleador da história da Holanda. Isso dá um peso muito grande, valoriza ainda mais o jogador, tá? Você acha que não, mas valoriza, porque os feitos na seleção têm um peso gigantesco pro futebol, né? Então, por exemplo, eu não queria nem entrar nesse comparativo, né? Mas o Neymar eu acho que é o jogador mais criticado do planeta, acho que é o Neymar, né? Por tudo que ele pode oferecer e não oferece. Mas basicamente, se agora em 2026, sem querer secar, né? Mas eu acho muito difícil. Mas se ele conseguir ganhar a Copa do Mundo em 2026, aí
ele vai ser o maior ídolo dessa geração, entendeu? Então, as conquistas individuais pela seleção brasileira tem muito peso, né? E aí você acha que agora chega uma proposta pro Memphis Depay com toda essa visibilidade? Você acha que ele ganha notoriedade para sair do Corinthians, para chegar uma proposta grande aí para ele deixar o timão? Você gostaria de continuar com ele no Corinthians? Porque os trâmites, né, os valores do salário dele não vai diminuir, mano. Ainda mais agora, velho. Então vai continuar tudo isso daí. O contrato dele, as bonificações, o Corinthians vai continuar pagando as 2,5 milhas que paga, né? Porque o resto quem paga é a patrocinadora, mas tem lá as cláusulas de contrato, ele vai continuar fazendo gol, enfim. Tem muitas coisas que o Corinthians precisa arcar e aí tem um custo-benefício. Você acha que vale a pena continuar com o senhor Memphis Depay? Vamos trocar uma ideia aqui nos comentários, deixa algum exemplo, se você quiser, assim como eu tentei deixar aqui, vai ser um grande prazer te responder aí, beleza? Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal Nação Corintiana, apertar o botãozinho hyper, logo eu volto com mais notícias do Corinthians pra vocês. Um forte abraço, valeu!